Eu gostaria de estar lendo com vocês Ezequiel capítulo 37. Aleluia. E eu tenho aprendido, as coisas do Senhor são tão simples, né? Não precisa nada assim. As coisas do Senhor Jesus, é na simplicidade que Ele opera, é na simplicidade que Ele fala. E às vezes as pessoas começam a colocar expectativa em pessoas, em gente, e não é a sua expectativa. Não tem que estar em pessoas, tem que estar no Senhor Jesus. Porque se o Senhor Jesus não fizer nada, a gente vai voltar vazio do mesmo jeito. Do jeito que a gente entrou, a gente sai. Porque eu não posso dar nada, o pastor não pode dar nada, ninguém pode dar nada. Mas se você colocar a sua fé, a sua expectativa nele, pode ter certeza, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui impactado pelo Espírito Santo. Amém? Então toda a nossa expectativa tem que estar nele. Porque às vezes chega aqui, mas é essa pessoa. Mas é Deus que vai estar tratando conosco. Amém? Então a expectativa é nele. É Ele que fala, é Ele que faz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, Ezequiel 37, capítulo 37. Nós vamos ler do 1 até o 10. Glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. Olha, irmãos, presta atenção. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a gente coloca a nossa vida nesse quadro aqui, e a gente percebe que muitas vezes a gente está vivendo esse vale aqui de ossos secos. E está tudo seco na nossa vida. Tudo seco, talvez na vida material, e muito mais às vezes na vida espiritual. E hoje pense aqui mais no plano espiritual. Amém? No plano espiritual, como é que está a nossa vida? Porque o profeta chega ali, Deus leva ele num vale de muitos ossos, e todos sequíssimos. Quer dizer, não tinha vida nenhuma mais.
Porque além de ser osso, já sem vida, né, tudo desmembrado, estava tudo desmembrado ali, perna de um lado, osso da perna de um lado, osso do crânio do outro, do braço do outro, tudo fora de lugar. Era um vale, cheio ali, tudo esparramado. Além disso, de estar ali ser osso, ainda estava sequíssimo, muito, muito seco. Quer dizer, sem vida nenhuma. Não tinha vida ali. Então ele foi levado para esse lugar. E às vezes a nossa vida espiritual também está tão seca. E a gente não sente mais nada. Até parece que Deus virou as costas. Né? Nossa, parece que não está acontecendo nada. Está parado, seco, sequíssimo. Às vezes não consegue nem chorar mais na presença de Deus. Sabe, é claro que varia de pessoa em pessoa. Eu gosto, eu choro muito. Qualquer coisa. Choro. E chorar na presença de Deus é a coisa mais linda que tem para mim. Né? Sai com o olho parecendo um panda, né? Olho inchado, não tem problema. Mas é na presença do meu Deus. Mas às vezes está tão seco que não cai nem lágrima. Seco, seco, seco. Só que aí, ele é levado ali. E o que acontece? Ele fala, profetiza sobre esses ossos e diz. Mas olha que interessante que ele fala. Ele fala assim, ó, para falar para o osso, para essa parte da sua vida aí que está seco, sequíssimo. É para você falar para essa parte aí, porque ele falou para profetizar para os ossos. É para a parte que está seca, para a parte que não está dando nada, para a parte que está sem vida. Ele fala, profetiza e fala assim, ó, ossos, ouvi a palavra do Senhor. Porque o segredo é a gente ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente está conectado com tantas coisas, né? Ouvindo tantas falas, tantas coisas, e o mais importante, que é ouvir a voz do Senhor, a gente não está conseguindo ouvir. E se você não consegue ouvir a voz do Senhor, a vida continua seca, sem vida. Porque ele fala, ó, ossos secos, ouve. Então primeiro ele alerta, ó, ouve aí o que o Senhor está falando. Porque se você não conseguir ouvir o que o Senhor está falando, você vai continuar com a vida seca, do mesmo jeito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é destapar os ouvidos. Sabe, destapar os ouvidos mesmo. Fala, ó Deus, destapa os meus ouvidos, porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Destranca tudo aqui, Senhor. Destranca os meus ouvidos para eu poder ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Porque você tem que ouvir e obedecer o que ele manda. Amém? Então ouvir a palavra do Senhor, ouvir qual que é o que Deus está propondo para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Então é a primeira coisa. Aí sim ele começa a falar. Primeiro você vai ouvir, né? E daí ele começa a profetizar. E ele fala que eles vão viver, vai pôr nervos, tal. Daí ele vai profetizar. Né? E quando ele começa a profetizar sobre aqueles ossos, o que acontece, irmãos? A primeira coisa, houve um ruído. O ruído. E sabe, irmãos, a gente é complicado. Nós somos complicados, viu, irmãos? Eu também sou. E por quê? A gente quer muito fazer a vontade de Deus. Vocês não querem? Eu quero muito, muito, muito. Né? A gente quer ouvir e tá ali. Só que aí, a primeira coisa que acontece, quando você começa a se ligar nas coisas de Deus, com certeza vai ter um ruído. Vai começar um ruído ali, ó. Vai começar alguma coisa a mudar. Depois do ruído, houve um barulho. Um rebuliço. Primeiro um ruído e depois um rebuliço. Você está imaginando aí o que é rebuliço? Imagine aí na sua mente. Nossa, houve um rebuliço lá naquele lugar. Quer dizer, é coisa saindo do lugar, bagunça, né? Bagunçando lá. Porque às vezes na nossa vida, a gente acha que está tudo certinho, tudo direitinho, tudo redondinho, tudo. Aí quando você começa
a ouvir a voz do Senhor, vai vir um ruído e depois um rebuliço. Pode ter certeza que vai vir um rebuliço na sua vida. Quer dizer, as coisas que você achava que estava certo, você vai ver que não estava certo coisa nenhuma. Porque é daí que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Porque é daí que você vai começar a ouvir aquilo que Deus tem realmente na sua vida. Então vai começar um rebuliço aí. Porque precisou um rebuliço para os ossos se conectarem um no outro novamente, da maneira certa. Porque às vezes está tudo certinho, né? Talvez ele olhou lá o vale de ossos secos, era osso para lá, osso para cá, mas estava tudo bonitinho ali. Ah, tá bom, tá arrumadinho aqui, ó. Perna com perna, braço com braço, cabeça com cabeça, mão com mão. Ah, tá organizado. Só que não estava uma forma ali, não tinha vida ali. Então não adiantava estar certinho, porque às vezes a nossa vida parece que está tão redondinho, está tão certinho. Você começa a buscar Deus, você começa a ouvir a voz de Deus, vem um rebuliço sim. Por quê? Precisou ter um rebuliço para os ossos começarem a se juntar da maneira correta. Não adianta estar só separadinho ali, classificado perna com perna, braço com braço, crânio com crânio. Não adianta. Tem que estar o corpo completo. Tem que estar certinho ali. É cabeça, tronco, os membros. É assim que nós somos formados. E aí começa a vir os rebuliços e a gente se assusta. E às vezes a gente quer voltar atrás. Ai, melhor do jeito que estava. Ai, quando eu não buscava Deus, parece que as coisas estavam tão certinho, estava tão bom. E agora comecei, parece que está dando tudo errado. Mas continue. Continue, porque é assim mesmo. O rebuliço é necessário para acertar as coisas de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Então houve o rebuliço, osso com osso, aí se acertou, né? Formou o crânio, o corpo, os membros, tudo certinho. Mas ainda não estava completo, ainda não tinha vida. Mas antes de vir a vida, o que acontece? Vem o nervo, vem a carne, vem a pele, vem tudo isso. Começou a completar ali. E cada coisa disso é uma fase da nossa vida que nós temos que vencer. Não é fácil, irmãos. Não é. Não é. Mas o que você tem que entender? Jesus está ao seu lado. Jesus está ali com você. Ele não vai te abandonar. Está difícil, mas você está com Jesus. Daí você está fazendo do jeito certo. Ele está com você. Ele não vai te abandonar. Está ali. Tem coisas que são necessárias. Alguns rebuliços são necessários. Mas depois você vai ver que vai ter vida. Aleluia. E é isso que é importante. Amém? Porque às vezes a gente ouve muito a história de Davi, né? A história de Davi é fantástica. É maravilhosa. Mas, gente, tudo que ele teve que passar, foi fácil, não? Até ele chegar lá no trono. Primeiro, que eu imagino que ele era um menino, um dos mais novos lá da casa do pai dele. Ele não era bem quisto lá. Ele era meio que rejeitado. Aí, mandaram ele lá para o campo para cuidar das ovelhas. Então, a primeira coisa que ele teve que passar, irmãos, é ficar lá no campo cuidando das ovelhas, lá quietinho. Sem ninguém vendo, sem ninguém observando. Lá, quietinho, lá cuida da ovelha e faz. E ninguém dando crédito para ele. Estava lá, quietinho, esquecido. A família não gostava muito. Talvez ele fosse meio franzininho. Vai lá, cuida lá das suas ovelhas. Fica lá cuidando. E estava lá. Estava lá, passando aquela etapa que era necessário para a vida dele. Cuidando ali daquelas. Porque às vezes Deus coloca algumas coisas nas nossas vidas e a gente não quer nem passar por aquilo. Primeira coisa que ele precisou é cuidar daquelas ovelhas. Ovelha é ovelha mesmo. Cuida lá bem. Né? Não deixa nenhum animal comer. Né? Leva comer o pasto. Leva lá para as águas. Coisa simples, mas ele estava ali, ó, fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Estava lá quietinho. Talvez outras pessoas falem, lá, o pior serviço foi dado para o Davi. Mas ele estava lá. E ele passou por aquele processo. Né? E ele teve que passar. E outra coisa, né? Depois a gente vê ele lá lutando com Golias. Mas antes dele lutar com Golias e ganhar a luta de Golias, primeiro ele teve que lutar com um leão.
Teve que lutar com o urso. Então são coisas que vão vindo às vezes na nossa vida e a gente se assusta, a gente para, a gente quer voltar atrás. Porque o primeiro obstáculo, que é o leão, a gente já fala, meu Deus, é o leão, não quero nem saber. Agora, irmãos do céu, pensa aí. Imaginou um leão? Um leão de verdade. Animal grande, imponente. Nossa, só de você ver o rugido, você já... Perna para quem tem. Só que o que ele fazia? Ele defendia as ovelhas ali. Ele estava ali, não, eu preciso passar por isso. Tem mais coisas lá na frente, mas primeiro eu tenho que vencer esse leão. É o primeiro obstáculo. Vou ter que vencer esse leão. E foi isso que ele fez. E ele, quando ele vai lá até Saul, ele fala, viu? Eu ia lá e quando vinha o leão e pegava, eu arrebatava a ovelha da boca do leão. Meu Deus. Mas nem de cachorro eu tenho coragem de pegar o osso da boca do cachorro, imagina do leão. E ele tirava a ovelha do leão, grudava na barba assim, ó, e lutava, matava. O leão precisa ser matado na sua vida. O leão que se levanta contra você, você tem que sim acabar com ele. Amém? Depois tem o urso ainda. Meu Deus, sabe quando você vê o urso andando com as quatro, né? De quatro. Mas de repente ele levanta assim, ele fica enorme e vem para cima com aquelas garras. Meu Deus. Viu? E aí, o que você faz? Foge? Não, Deus está com você. Você vai enfrentar e você vai sim vencer, porque Deus está dando força para você. São etapas que você vai passando e Deus vai te fortalecendo, te preparando, porque ainda tem um gigante. Tem um gigante imponente lá, ó, querendo te derrotar. E ele chega até o gigante. E você acha que ele chegou lá e deram crédito para ele, para Davi? Não. E ele, outra coisa, ele venceu o leão, ele venceu o urso, e ninguém ficou sabendo. Venceu lá quietinho. Que tem coisa que ninguém precisa ficar sabendo que você está vencendo. Mas você está vencendo, Deus está vendo o que você está fazendo. E é isso que importa. Amém? Ele só contou para o Saul, porque o rei Saul olhou para ele e falou, você, olha o seu tamanho. Viu? Você não é nem guerreiro. Você não é nem do meu exército. Como que você vai guerrear com... Viu? O gigante Golias é homem de guerra. Você é muito novinho. E às vezes vem essas conversinhas para a gente, né? Deixa quieto. E para quê? Para que buscar Deus? Para que orar tanto? Para que ler tanto a Bíblia? Para que se dedicar tanto a Deus? Viu? Isso não é para você. Não, isso é conversa do inimigo. Você fala, não, porque eu quero servir o meu Deus. Eu quero fazer aquilo que Ele tem proposto para a minha vida. Aleluia. E ele não se deixa atemorizar, não. Falou, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele já me ajudou a vencer o urso, ele já me ajudou a vencer o leão, ele está comigo e esse gigante também ele vai me fazer vencer, porque eu vou no nome dele. Aleluia. Você nunca está sozinho. Jesus está com você. Aleluia. E ele vence aquele gigante. E não para, irmãos. Ainda tem o Saul, que ele ficou anos, Saul perseguindo ele, Saul querendo matar ele, Saul armando ciladas para ele, e ele ali, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Depois de tempo, ele subiu ao trono, e foi o rei, o melhor rei que Israel teve, não é mesmo? Até hoje, toda vez que é mencionado um bom rei, eles falam, como seu pai Davi. Aleluia, porque ele passou por toda a preparação, ele não desistiu, ele falou, não quero mais saber desse negócio de ser rei, não é para mim, deixa quieto, deixa o Saul aí, que se vire, eu quero viver minha vida quietinho. Não, ele ficou lá, e passou por todas as etapas que precisam ser passadas, e nós também. Deus, algumas coisas acontecem, alguns rebuliços acontecem na nossa vida, mas não é para nós desistirmos, é para nós nos fortalecermos no Senhor, para nós acreditarmos, colocar nossa fé naquele que pode nos tirar de qualquer situação difícil. Aleluia. Aí vai vir a carne, vai vir o nervo, vai vir a pele. Você está quase completo. Só que não bastou, né? Nervo, carne, pele, não. Tinha, ele diz aqui, e olhei, vieram nervos sobre eles, cresceu, mas não havia neles espírito.
não tinham espírito. E ele fala, profetiza, e diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Gente, a coisa mais importante na nossa vida é o Espírito. É o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo reinando na nossa vida. É o Espírito Santo nos dando o direcionamento. Sabe? É o Espírito Santo que tem que estar aqui, com aquela chama acesa, aquele desejo, sabe, de você estar o tempo todo aos pés do Senhor. Aleluia! É o fogo do Espírito que nós precisamos, porque daí a gente enfrenta qualquer coisa. E é o Espírito Santo que nos dá essa vida, essa força e essa vontade de continuar. De continuar. Então você precisa de tudo que acontece. O mais importante é você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. É ser cheio do Espírito Santo. Amém? Porque quando esses corpos foram cheios do Espírito Santo, aí eles ficaram em pé e se posicionaram e formaram um grande exército. Aleluia. Você quer pertencer ao exército do Senhor? Amém? Nós somos do exército do Senhor, dos deuses, do Senhor dos senhores. Amém? Então o que nós precisamos? Ser cheios do Espírito Santo. Exalar o Espírito Santo. Aonde as pessoas estiverem, você não precisa nem falar nada, porque o Espírito Santo está atuando na sua vida e as pessoas vão ver, vão verificar. Não, esse é diferente. Esse é diferente. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. E é isso que nós precisamos. E essa chama do Espírito Santo tem que estar o tempo todo acesa. Aqui, ó. Ó, realmente, aqui dentro de nós, aquele fogo queimando, queimando. E a gente canta, né? Deixa queimar, deixa queimar. E às vezes a gente não entende o que a gente está cantando. É queimar pelo Espírito Santo. É queimar por amor do Senhor Jesus. É deixar todas as coisas por aquele que nos amou primeiro. Sabe? As coisas materiais, você não liga tanto. Sabe? Claro, a gente gosta de coisas boas. Mas em primeiro lugar na sua vida vai estar Deus. Vai estar as coisas de Deus. Você vai buscar as coisas de Deus. E aí vai ser tão simples para você. Tão simples. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. É simples assim. Não falei que as coisas de Deus é assim? É assim. É se encher da presença de Deus. É se encher do Espírito Santo. E as demais coisas, Ele vai acrescentando. Tudo que você precisar, a tua necessidade, Ele vai sim prover. Você não vai passar nada de vergonha, não. A tua necessidade Ele vai prover. Aleluia. Porque você está buscando a presença do Todo-Poderoso. Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que reina nos céus e na terra. Amém? O nosso Senhor. Amém? Então, se tem alguma coisa aí seco na sua vida, hoje é dia que Deus quer te dar vida. Vida. Aleluia. Vai ter rebuliço, pode ser que tenha, mas não fique com medo, porque maior é o que está em você. Aleluia. E o Espírito Santo estando ali, Ele vai dirigir toda a sua vida para o lugar correto, aonde Deus quer te levar. Ele vai te levar. Amém? Ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aleluia. E não vai ter mais secura, não. Amém? Não vai ter mais. Você vai ser cheio. Nós não cantamos aqui que Ele é um rio de águas vivas? Aleluia. E a água lembra de vida. A gente estava vivendo uma seca aí, né? Estava vivendo uns dias tão difíceis, né? Não chove. Tão difícil, né? As pessoas ficam mais doentes. As plantas morrem. Aí vem a água, vem a chuva. Que bênção, que gostoso. É vida. Vida, e é isso, Jesus é a água viva que está sendo derramada sobre todos aqueles que estiverem com o coração aberto para Ele. Amém? Se encha dele, se encha do Espírito Santo, queira mais dele, que as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? E quando vierem os rebuliços, só se apegue em Deus, que Ele vai te ajudar a passar em todos os momentos. Amém?